Corinthians campeão na base. Queria que contasse um pouco do seu histórico profissional, como você começou, onde começou, contar um pouco dessa trajetória. Lógico, ficou muito conhecido em função de ter dirigido o profissional do Corinthians, mas há uma história muito longa aí até chegar ao profissional, né, professor? Exatamente, né, Carlos? Muitas vezes as pessoas só veem aquilo que fica mais na imagem quando vai para a mídia, né? Efetivamente, eu trabalho há 25 anos com futebol já. Comecei muito cedo, entrei na faculdade de Educação Física e a partir daí fui para as escolinhas do Internacional. Foram 18 anos em 2 passagens, tive a oportunidade de aprender muito lá com grandes profissionais de futebol brasileiro, como Mano Menezes, Guto Ferreira, Lisca, profissionais que hoje estão aí no mais alto nível, né, de gabarito, com Henderson, que hoje está no Cruzeiro. Foi uma carreira de muita oportunidade, com treinadores do profissional, como Abel Braga, o próprio Tite no Internacional. São tantos profissionais que a gente vai acabar daqui a pouco cometendo aqui uma injustiça de não falar o nome de todos. E tive uma passagem rápida pelo Juventude, minha primeira incursão no futebol profissional. Posteriormente, do Juventude eu tive trabalhando um pouquinho no Desportivo Brasil, na época que a Traffic era dona, então me fez entender um pouco do processo do clube empresa, já muito cedo. Uma passagem relâmpago pelo Fluminense, como auxiliar do Henderson no profissional, no momento da saída do Muricy e a chegada, entre a saída do Muricy e a chegada do Abel. E aí retornei para o Internacional, do Internacional vim para o Corinthians, no Corinthians tive uma oportunidade no Bragantino, né, como emprestado, uma comissão técnica toda, né, e eu fui capitaneando essa comissão. Posteriormente, eu saí no final da temporada de 2018, assumindo um projeto do Guarani, depois do Guarani o Vitória, e agora, há 30 dias atrás, acabei retornando para o Corinthians numa função nova, né, como coordenador técnico, que eu acho que talvez seja uma forma de eu contribuir de fora das 4 linhas, mas inserido dentro do projeto do desenvolvimento dentro do campo, porque uma coisa que eu não queria era me afastar. Então, quando eu conversei com os dirigentes do Corinthians, com o Yamada, com o Ney, com o pessoal, deixei muito claro que eu gostaria de fazer uma gestão de coordenação técnica um pouco diferente daquela que eu já tinha tido a oportunidade de ter coordenadores trabalhando comigo, ou ter a experiência de ver outros profissionais dessa forma. Eles acreditaram que isso é o melhor também, então eu vou tentar atender as comissões técnicas e o clube de uma maneira em que eu gostaria de ter sido atendido quando eu tive meus coordenadores técnicos. Você foi campeão sub-20 com o Internacional? Campeão brasileiro? Com o Internacional nós fomos campeões brasileiros em 2006, numa geração espetacular, o primeiro campeonato brasileiro que tinha o nome naquela que hoje é Copa RS, né? Sim, Eram 30, naquela edição de 2006 foram 30 clubes, os 20 clubes da Série A e mais 10 clubes da Série B, e a final acabou sendo um Grenal, no campo da Ubra. A gente venceu a final por 4-0, daquele time a gente tinha Tyson, tinha Alexandre Pato, tinha Luiz Adriano, tinha Muriel, goleiro do Fluminense, hoje no gol, Tite, que está jogando na Turquia, o Abubakar, que está jogando fora do país. Ou seja, era uma geração. O Ramon, hoje lateral do Vasco da Gama, era uma geração realmente brilhante. E a equipe do Grêmio também não ficava para trás, era uma geração muito bacana. Tinha Léo, que hoje joga no Cruzeiro, tinha Aloysio, que está jogando na China. Eu acredito que, não sei se o Cássio, o goleiro, era o goleiro do Grêmio, eu não tenho certeza se era Cássio, Groia, eu não me recordo bem quem era o goleiro do Grêmio, mas era também uma equipe. William Magrão, volante, que já teve passagem por grandes clubes, eram 2 equipes que deu muito fruto para suas equipes principais. E tinha o Osmar Loz lá, campeão como treinador na época. Foi muito importante, Carlos, para a minha carreira essa conquista, porque era uma conquista de cunho nacional e dentro de uma das maiores rivalidades regionais, né, do país, quiçá não a maior rivalidade do futebol brasileiro hoje, né? Então foi de grande importância. A partir daí a gente, no ano seguinte, foi campeão da Copa RS com um time sub-20,
jogando contra equipes profissionais, passando por Brasil de Pelotas, por Ipiranga de Erechim, por Pelotas, por Inter de Santa Maria, por Ubra, que na época era muito forte. Então, a partir daquele título ali, realmente a gente conseguiu dar um avanço bem interessante na carreira. Como o nosso papo aqui é sobre base, e antes de eu entrar nas perguntas, eu queria que você falasse também das conquistas com o Corinthians de Taça São Paulo. Esse é outro marco importante, né, que me deu a oportunidade de crescimento dentro do clube. A gente, desde que eu cheguei no clube, eu fiz 4 Copas São Paulo, de 2014, 2015, 2016, 2017, foram 4 finais consecutivas. A gente venceu 2 e perdeu 2. Também com o Corinthians a gente ganhou um título de campeão paulista sub-20 depois de, se não me falha a memória, 19 anos que o Corinthians não conquistava esse título de sub-20, né? Fomos campeões brasileiros ainda, no Rio Grande do Sul, quando ainda tinha o nome de campeonato brasileiro também, com o Corinthians, que era uma conquista inédita para o clube. E a partir daí, com a exposição que a Taça São Paulo traz tanto aos jogadores quanto aos membros da comissão técnica, acabou me dando a oportunidade de chegar ao cargo de auxiliar técnico do clube, né, com a comissão técnica do Fábio Carilli, onde a gente foi extremamente vencedor. Foi um ano e meio de muita alegria, de muita satisfação, de aprendizagem para mim, porque era uma etapa importante a ser cumprida. E depois a oportunidade de assumir a equipe principal como treinador principal da equipe, né, e aí os resultados não foram aqueles que eu desejava e nem que a diretoria e a torcida esperavam. Currículo extenso, currículo de muito trabalho, que ninguém conquista se não for com muito trabalho, né, professor? E com certeza os outros campeonatos, as outras conquistas, não são menos importantes que essas de brasileiro, de Copa São Paulo, né? Porque há um trabalho. Imagino que tenha sido campeões em outras categorias. E mesmo não sendo campeão, formar, né, professor? Acho que essa é a palavra. Isso é o que evidencia, né, Carlos, para a torcida, né? São essas conquistas que geram títulos, que geram reconhecimento pela imprensa, mas nós não podemos aqui, é muito importante a tua colocação, nós não podemos deixar de falar jamais que a nossa grande batalha, a nossa grande luta e a nossa grande conquista enquanto profissionais do futebol de base é ver os nossos jogadores que foram preparados, que foram aperfeiçoados no processo dentro dos clubes, vestirem a camisa da equipe principal e conseguirem performar com um nível de excelência, né? Ou um nível muito bom. E a importância para nós que trabalhamos na base é ver os nossos jogadores jogarem na equipe principal. E muitas vezes isso é uma vitória muito mais interna, muito mais de perspectiva emocional, não traz a exposição, mas traz um valor para aquilo que você é de fato contratado para fazer no clube, né? O clube não contrata profissionais na base para que eles deem resultados, apenas resultados de conquista, de títulos, como vencer Copa São Paulo, ou brasileiro, ou estaduais. Ele contrata os profissionais para que a gente possa, ao final de cada temporada, poder ver no elenco principal da equipe profissional uma média aí de 2, 3, 4 jogadores, dependendo de cada grandeza de cada equipe, né? E num projeto a médio e longo prazo a gente poder enxergar pelo menos 50% do elenco ser formado por jogadores criados dentro de casa. Semana passada a gente recebeu aqui o professor Próspero Paoli, né, que é coordenador metodológico lá no Vasco, e na conversa a gente ouviu o lado dele. Gostaria de ouvir um pouco o seu lado como coordenador técnico. Qual que é a grande diferença entre coordenador metodológico e coordenador técnico? E como essas funções se complementam no Corinthians, no futebol? Qual a sua visão sobre isso? Olha, Carlos, é uma ótica interessante para a gente debater e discutir sobre isso, porque eu acho que as duas funções elas têm um pouco de correlação, elas estão interligadas na minha visão. O professor Próspero Paoli é um profissional espetacular, um cara que eu admiro demais, aprendi muito com ele, converso muito com ele quando a gente se encontra, né? É um cara que vem há muito tempo estudando, né, e extremamente respeitado dentro do círculo do futebol que a gente perambula e trabalha. Eu vejo o coordenador metodológico como aquele cara que está numa posição, não sei se a palavra se encaixa bem, mas muito mais de ordem filosófica, e o coordenador técnico numa ordem muito mais prática, ou seja, um
traz o pensamento, o processo de discussão, de evolução, de caracterização, de pilares desse trabalho, e o outro auxilia no processo prático, de como a gente vai colocar aquilo em prática. Qual é a dose para o sub-10, para o sub-11, para o sub-12 e assim sucessivamente, de que forma a gente vai colocar isso, qual é o escalonamento desses conteúdos que nós vamos apresentar para essas faixas etárias. Então, acho que elas se completam. O coordenador metodológico, avaliando pela palavra, não é nem pelo cargo, porque eu acho que o cargo ele tem atribuições específicas dentro de cada clube. Muitas vezes no Vasco da Gama o professor Próspero pode ter o cargo de coordenador metodológico, mas pode fazer uma aplicação de coordenação técnica da parte prática, da execução daquilo que ele tem, que o Vasco tem como ideia, aplicada dentro das suas categorias. E a gente pode ver muito claramente, a gente vem conversando bastante sobre como a gente percebia o Vasco há 2 ou 3 anos atrás e como a gente vê as equipes de base do Vasco hoje mudarem a sua forma de jogar e tendo uma diretriz muito sólida daquelas ideias que o Próspero sempre discutiu conosco. E não é só numa categoria. Quando a gente vê no Sub-13, Sub-14, ele muitas vezes posta vídeo aí no Instagram e a gente tem a oportunidade de compartilhar e trocar informações, é muito característico. Então, acho que assim, dentro de cada clube as atribuições podem ser igualitárias, mas eu acho que se a gente tivesse os 2 cargos dentro de um mesmo clube, eu acho que um estaria mais nesse processo filosófico de construção de ideias e o outro na aplicação mais prática dessas ideias. A ciência e a prática unindo forças para o resultado dentro de campo. Exatamente. Eu acredito que, assim, da mesma forma como a gente diz que não existe ciência, não existe pesquisa sem a prática, também não existe a prática sem a pesquisa. Uma coisa está ligada à outra. Eu acho que esse cargo de coordenação metodológica e coordenação técnica, eles estão interligados, eles precisam um do outro. Como é que funciona o seu trabalho à frente do Corinthians como coordenador técnico? Então, o que hoje a gente tem, a minha atribuição hoje no clube, ela é poder, primeiramente, organizar o processo de evolução desses atletas dentro da categoria específica, ou seja, no sub-14, o que tem que ser desenvolvido e como essa conexão do sub-14 com o sub-15, do sub-14 com o sub-13 vai acontecer. Então é importante proporcionar um ambiente de troca entre as comissões técnicas, entre os treinadores. A gente tem feito com que os atletas não tenham o sentimento de pertencimento à equipe, e sim o sentimento de pertencimento à instituição. Porque aí a gente começa a minimizar aquela questão da vaidade de um jogador que precisa ser desafiado de ir para uma categoria de cima, e mesmo tendo uma idade cronológica da categoria de baixo, e depois quando ele retornar, ele fica com aquela... não, porque eu estava em cima, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Então a gente consegue minimizar, diminuindo o poder, a ideia de pertencimento a um time, e sim o pertencimento a um processo e a uma instituição. Esse é o primeiro ponto. A gente vai tornar essa parte pedagógica, essa parte filosófica, que é o caderno metodológico, caderno de diretrizes metodológicas do Corinthians, que foi fomentado pela instituição ao longo de 2, 3 anos, é colocar isso em prática. Hoje o meu trabalho principal é colocar esse caderno metodológico de diretrizes em prática em todas as categorias, fazer com que todos os profissionais entendam essa posição e possam tirar dela proveito e, consequentemente, tirar proveito do clube em função desse andamento. Também, com a minha expertise, com a minha experiência, servir como um pilar de sustentação, como um trampolim para os treinadores e auxiliares técnicos, podendo se alicerçar da minha experiência, de ter passado por muita vivência e poder conduzir eles por um caminho que seja menos traumático na carreira de formação deles enquanto treinadores e de comissão técnica. E por conhecimento, o meu papel respeitar o espaço de cada comissão técnica, mas ser o cara que vai fazer eles enxergarem por mais de um ângulo apenas. Porque esse é o grande ponto. Sempre que eu tive que tomar decisões quando eu era treinador, muito importantes, eu gostaria de não tomar só a decisão, mas de ter alguém que me fizesse enxergar outro ponto de vista para que eu tomasse a decisão com melhores argumentos, com melhores possibilidades, enxergando de uma outra forma. Eu sempre dou um exemplo a todos os profissionais, e quando eu vou dar aula,
É como se eu colocar uma maçã entre eu e você, e se eu te disser o que você está vendo, você vai dizer que é uma maçã. Eu também vou dizer que é uma maçã. Mas essa maçã do teu lado, ela pode estar verde ou podre, e do meu lado vermelha e maravilhosa. Então eu só enxergo o lado bom da maçã. Eu preciso que a gente enxergue a maçã pelo todo. Então, o papel é questionar, é colocar em pauta que tem outras variáveis, que tem outras possibilidades, não só aquela que você quer tomar como decisão. E aí eu acho que quando você enxerga por todos os prismas, você acaba tomando uma decisão melhor pautada, né? Com melhor chance de resolução positiva. Em função das experiências, né? E de tudo aquele processo que você viveu, acumulou durante toda a sua carreira, né? Como é que você vê o processo de aproveitamento dos atletas nas categorias superiores e no profissional? Existe um planejamento em relação ao aproveitamento desses atletas na equipe superior? É espetacular a tua colocação, Carlos, porque esse realmente eu acho que é o nosso grande desafio. São 25 anos trabalhando praticamente em categoria de base, são 22 na base, 3 ou 4 no profissional, e eu posso te afirmar que a gente não tem planejamento. Nos clubes onde eu trabalhei, não existe um planejamento claro ou da melhor forma para poder absorver todos aqueles atletas, porque ao final de uma temporada sai uma fornada de pão e a gente não pode jogar fora, a gente precisa aproveitar de uma maneira. A gente sabe que não tem espaço para utilizar e para absorver todos os jogadores que se projetaram ao final da idade, porque existe um balizamento cronológico, de idade, não é um processo de estar pronto ou não estar pronto, como se questiona muito. A idade não permite que você continue jogando competição de base, você precisa dar o passo para diante. Então, o que eu acho que nós precisamos fazer? Acho que não é bem feito ainda no Brasil, a gente precisa melhorar isso, porque são muitos fatores envolvidos, não é apenas um fator. A equipe principal precisa de resultado imediato, a nossa cultura ela é de necessidade de vitórias e de títulos a curto prazo, não se tem tempo para isso, então dificilmente o clube tem um tempo para dar para que esse atleta amadureça nessa etapa do profissional, porque é muito distinto. Aquilo que ele trabalha, digamos assim, em um modo offline, ou seja, ele joga 6, 7 anos em modo offline, sem ninguém quase o vê-lo, e a partir de um momento ele vai lá para 40 minutos, 15 minutos, e uma multidão de pessoas assistem ele e replicam sobre ele uma informação de que ele fez em 15 minutos, mas ninguém olha para trás o histórico dele na base. Hoje, está muito mais fácil para a gente ter consciência, porque hoje a CBF, já de algum tempo atrás, vem aplicando a oportunidade desses atletas serem experimentados em grandes níveis, ou seja, o Campeonato Brasileiro Sub-20, o Campeonato de Aspirantes, um Campeonato Brasileiro Sub-17, que a gente tem hoje também. Falta ainda a gente dar a etapa de Sub-15, mas já melhorou muito. Em estados como Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, que nós temos efetivamente 2 grandes clubes, aí Minas, não sei se o América é considerado grande, acredito que sim, porque tem uma base extremamente sólida, então talvez 3, mas Rio Grande do Sul e Bahia são 2 apenas. Você, se tiver no passado, se você tivesse uma temporada muito boa, você ia fazer 60 jogos no Sub-20, e efetivamente você ia ter 15 jogos que você poderia mensurar o nível de produção e de colocação do seu atleta. Hoje, com um Campeonato Brasileiro de 19 rodadas, mais uma Copa RS no Rio Grande do Sul, mais uma Copa São Paulo para os clubes que chegam até as fases melhores, mais os seus campeonatos estaduais, nós estamos falando de no mínimo 30 jogos. Então, se nós estamos falando de 30 jogos que esse atleta durante 2 ou 3 anos performou num nível bom, por que ele não vai performar no profissional? É só uma questão de dar o tempo. Outra coisa importante que interfere nisso, a questão econômica. O clube ele acaba, por necessidade de dar uma resposta para o seu torcedor, indo lá e comprando muitos atletas, que são atletas que já têm uma história. E, consequentemente, o dirigente acaba se eximindo de certa responsabilidade quando ele faz isso. Ele transmite essa responsabilidade para o jogador que está dentro das 4 linhas. Então, esse é o segundo grande ponto. O terceiro ponto que a gente vê é que a gente só quer no Brasil a formação do atleta craque, aquele que faz realmente a diferença. O Neymar, o Alexandre Pato, o Luiz Adriano, o Tyson, o Nilmar,
Esses caras que fazem real mal, como o Arana, que fazem realmente a diferença no futebol. E a gente acaba, muitos jogadores de nível bom, que são sustentadores desses outros durante todo o processo, acabam muitas vezes não tendo a oportunidade, porque é muito mais fácil enxergar o craque. O craque e o jogador ruim, os extremos, é muito fácil de serem percebidos. O difícil é a gente perceber aquele jogador que faz tem uma regularidade, é sempre um nota 6, nota 7, mas que efetivamente muitas vezes não se tem aquela vistosidade que se espera dele. Então, acho que por aí são os principais problemas. Acho legal você ter comentado isso, porque é aquele jogador que às vezes não é visto pela torcida, mas que é fundamental para que o craque apareça. A gente tem uma história que eu também ilustro quando eu dou algumas palestras, alguns cursos. Eu não sei se você recorda, se o pessoal que está aí nos acompanhando recorda, do Sandoval, um meia que saiu do Nordeste e foi jogar no Internacional. E ele era um jogador em que a torcida muitas vezes não tinha uma calma com o seu rendimento. Mas ele, para nós que estávamos internamente dentro do clube, a gente tinha convicção de que ele era o dínamo de toda a equipe. Quando ele jogava, a equipe rendia de um jeito, mesmo que ele não fosse vistoso aos olhos do torcedor e da imprensa. Mas quando ele não jogava, ninguém jogava daquele nível que o time podia jogar. Aprofundando um pouco mais sobre essa situação de aproveitamento do atleta, que até está um pouco fora do que a gente bateu um papo antes, mas também tem um aproveitamento desses atletas nas categorias antes do profissional. Do 15 para o 17, do 17 para o 20, do 20 para o 23 em algumas equipes. Também é um trabalho que deve ser muito bem feito, né, professor? Porque só vai chegar com o atleta lá em cima. Talvez começou no 15, se ele realmente tiver tido um processo de maturação durante esse processo todo, né? Perfeito, Carlos. Uma das coisas que me incomoda, e esse é talvez das minhas maiores ansiedades para conseguir nessa nova função colocar, é o que eu digo sempre. Vamos pegar como base uma equipe sub-14, dentro dos grandes clubes aí do Brasil. Essa equipe ela vai ser composta por 26, 28, talvez 30 jogadores, dependendo de cada instituição. Quando a gente escolheu esses jogadores para formar essa categoria, certamente a gente escolheu os melhores naquele momento. Quando eu olho lá no sub-20 e faço um comparativo com quantos desses 26, vamos usar 26 como número para fazer um cálculo melhor, quantos desses 26 estão no sub-20? Nós estamos falando de 3 anos e meio, 4 anos depois, 5 anos depois, dependendo da faixa etária. Quantos deles estão lá? Olha, dos 26 que tinha lá no sub-14, tem apenas 5. Aí eu faço o questionamento dentro do processo. Quem é que está errado no processo? É o atleta ou é a instituição? Qual é o suporte de formatação e de continuidade que a gente deu à perspectiva de evoluir? É óbvio que a gente sabe que alguns não irão continuar o seu processo de evolução. Mas o que a gente espera é que se a gente escolheu com critério lá atrás, é que esses atletas tenham que estar lá. Nós não vamos falar de 100%, que seria uma utopia, mas nós podemos falar aí de 70% a 80%, seria justo a gente falar, porque também a gente não pode esquecer que a gente tem um processo de captação hoje no Brasil muito forte e que a gente tem que oportunizar o bom jogador e muitas vezes você não vai conseguir segurar 4 jogadores da mesma posição se todos eles têm um bom nível técnico. Você vai ter que, em algum momento, treinador e instituição, escolher por 2 deles e 2 deixar o mercado até para que eles possam ter uma carreira também em outro clube. Então, eu acredito que esse processo de transição entre as categorias, como eu disse antes, que eu consiga, enquanto coordenador técnico, fazer o treinador da Sub-14 estar interligado ao Sub-15, a Comissão Técnica do Sub-15 e à Comissão Técnica do Sub-13. Porque, com isso, a gente partilha a tomada de decisão do jogador antes de chegar no processo final. Se ele não vem apresentando um potencial de evolução já durante a temporada, eu não preciso chegar ao final da temporada para jogar a responsabilidade para a categoria de cima. Eu tenho que trabalhar a minha responsabilidade enquanto treinador da categoria que eu estou gerindo, em conjunto com o treinador do Sub-15, que é quem vai absorver esses jogadores na próxima etapa. Então a gente consegue minimizar e consegue talvez usar como até uma forma de resgate aquele jogador que a gente percebeu que não está indo. Opa, por que ele não está indo? Esse é o papel do coordenador. Por que esse jogador parou de evoluir? O que ele tem apresentado? Chama ele para uma conversa, chama a comissão técnica para uma conversa,
faz os caras enxergarem se não é o processo que está causando mais dificuldade para ele. Então, acho que é muito, muito bacana, porque a gente fala que o trampolim, é claro que o salto da última categoria de formação para a categoria principal, ele é um salto muito grande de projeção, de situação, mas, ao mesmo tempo, dentro das categorias, a gente tem que evitar essa saída prematura quando a gente não tem certeza do porquê que ele está saindo. Então, é bem importante isso, essa correlação entre as idades. Os pilares do trabalho de formação, eles são captação, conteúdo metodológico claro e gestão técnica administrativa muito clara. São por aí que passa a situação. Então, assim, a captação nós não vamos parar de fazer. É como você disse, eu não posso privar o clube de encontrar um jogador lá no Acre que pode realmente ser o novo jogador do meu elenco. Eu tenho que abrir as portas e botar ele a ser observado perante aquilo que eu tenho no meu time. Não estou dizendo de abrir as portas no sentido de trazer para dentro do clube, mas sim de ir observar, de acompanhar ele no seu ambiente, de perceber qual é a perspectiva dele, perceber aquilo que você tem de necessidade, porque nós nunca podemos fechar. Não é porque eu tenho 3 bons goleiros que eu vou deixar de olhar goleiro, porque a gente precisa... o jogador sabe que existe um processo de competição à margem dele o tempo inteiro no seu processo de evolução. Não precisa ser distinto, não precisamos esconder isso é muito claro para eles. Então, efetivamente, a gente tem que entender isso. Metodologia, estrutura, captação e parte técnica administrativa. E o ponto de equilíbrio nisso aí para não nem trazer demais e nem deixar embora demais. Eu acho que está bem explicado. Uma analogia que eu sempre falo é que quando a gente tem uma peneira e os elos dessa peneira forem muito grandes, a gente está sendo pouco criterioso do porquê que esse jogador está ali ou porquê que ele está dando o avanço. Então é importante que a gente tenha um equilíbrio nos elos dessa peneira ao ponto de me fazer ser criterioso, mas não ao ponto de me tornar uma pessoa que troca a todo instante, que quer que em 2 meses o atleta tenha a sua produção máxima, ou que ele passa de um craque a um Zé Ninguém em 60 dias ou 90 dias que seja. A gente precisa dar tempo ao processo, principalmente quando a gente fala de um jogador que vem de uma instituição, de um clube sem muita cobrança, sem muito suporte, né? Que a gente vê muito jogador aí com 17 anos começando a jogar em nível mais elaborado, mais formal. Antes jogava só na várzea, e a gente tem que respeitar que esse jogador, daqui a pouco, o resultado dele não vai ser na mesma velocidade daquele que está lá o tempo inteiro dentro do clube, há 4, 5 anos sendo formado. Falando um pouco agora sobre esse mercado de formação de tantos jogadores, extremamente exportador, qual que é o seu pensamento? Como que você avalia a saída desses atletas tão cedo, tão prematuro para o exterior? Necessidade? Eu acho que não seria necessidade. Tem muitos fatores também envolvidos nisso. Primeiro, o fator econômico. Não tem como. Muitas vezes, um menino que ganha que ganha R$2.500, R$3.000 na categoria de base que ele está, no sub-20, vamos pegar como exemplo, e aí daqui a pouco vem um clube de fora, porque ele teve um excelente campeonato brasileiro sub-20, onde os caras observaram ele durante 10, 15 jogos e viram que ele tem potencial, e o cara traz uma proposta para ele de R$70 mil, R$80 mil mês. Como que esse menino não vai querer ir? Ele está enxergando daqui a pouco ali que ali ele tirou a sorte grande, ele ganhou na loteria. Então ele vai muitas vezes ter esse desejo de sair. Já por parte do clube, o clube muitas vezes não tem a capacidade de absorver esse atleta naquele momento, porque conta no elenco principal com 4 ou 3 jogadores de nível muito alto, ele vai acabar fazendo a negociação. Ou muitas vezes o fator econômico. Eu preciso desses 2 milhões de euros que os caras estão ofertando. Quem sabe esse jogador, se ele performasse 10, 15 jogos na equipe principal, ele não valeria 10 milhões de euros? Ok? Então, tudo isso tem que ser pesado na hora de colocar isso na balança. E para o clube do exterior, que economicamente é muito mais forte do que os clubes brasileiros, para ele um investimento de 1, 2 milhões de euros, se der errado, não tem o menor risco financeiro para a instituição. Então eles estão cada vez mais cedo
vindo aqui e contratando nossos jogadores por valores até mesmo estratosféricos, né? Coisas aí com Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Renier agora, só para citar 3 exemplos aí de jogadores que saíram por um valor extremamente alto. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessa conversa. Eu gostaria de saber, por exemplo, um atleta que acaba indo mais cedo, e aí eu não vou dizer em relação à necessidade do clube ou não. Você acha que também há um processo dele de desenvolvimento dos clubes lá fora, quererem desenvolver esse atleta dentro da necessidade ou dentro da cultura daquele clube que o está contratando? Olha, eu tive a oportunidade em 2018 de passar 45 dias na Europa acompanhando vários clubes e tive a oportunidade de ficar durante 4 dias integrais com o chefe scout do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid talvez seja um dos clubes que faça contratações mais pontuais dos grandes europeus e quase todas as contratações deles são efetivas, eles acertam. Então, primeiro ponto, eles têm muita clareza do que eles querem. Segundo, eles têm um planejamento, eles contratam um jogador para daqui a um ano estar performando na equipe principal como titular. E aí eu posso trazer aqui um exemplo prático disso. Nessas conversas com o chefe scout do Atlético de Madrid, eles sabiam que o Filipe Luís não iria permanecer e ele me perguntou: Osmar, quais são os jogadores hoje laterais esquerdos que tem no Brasil para que a gente possa trazer e que daqui a um ano, 2 anos, possa realmente vestir a camisa do Atlético de Madrid? E eu naquela época, eu lembro de que eu dei 2 nomes para ele. Eu dei o Iago, do Internacional, que hoje está na Alemanha, e o Renan Lodge, que hoje está no Atlético de Madrid. Então, eles contrataram, não porque eu falei, porque eles foram atrás da informação, ou talvez até já tivessem a informação e estavam só querendo uma opinião de alguém que estava no mercado nacional. Mas o Renan Lodge, muito antes de 1 ano de clube, já acabou performando. Mas aí entra naquela tua questionamento anterior. Eles planejaram, a saída do Felipe já era clara. Então, consequentemente, eles já estavam planejando já um jogador para a sequência. E aí entra um pouco, talvez, daquilo que você perguntou anteriormente, sobre o planejamento. A gente não sabe, muitas vezes aqui, qual é o jogador que nós vamos nos desfazer com 6 meses antes, ou qual é o jogador que vai ser comprado com 6 meses antes. Quando é que a gente sabe disso? A gente sabe disso é quando um clube brasileiro tem resultados fora da curva, como foi o Corinthians em 2017 na equipe principal, como foi o Corinthians em 2015, que foi campeão brasileiro com muita vantagem, aonde quando existe uma situação dessa, pode ter certeza que o teu elenco vai sofrer propostas de pelo menos 40% do seu elenco para sair do país. E aí talvez seja o momento, quando aquela temporada está indo na esteira, ou seja, você sabe que já não tem mais chance de mudar o resultado, você vai ser campeão de fato. Talvez ali seja o ponto de a gente ter tido 4 meses, 5 meses para ver, tem alguém aqui na base que pode? Será que não é o momento de nós trazer para acelerar o processo, deixar junto do elenco até a reta final, para ele não ser um impacto muito grande depois, na sequência? São processos que eu acho que a gente precisa estar bem atento. O contraponto nessa temporada vem sendo o Flamengo, né? O Flamengo acabou sendo campeão, perdeu o Renier e, na realidade, não perdeu mais ninguém. Então, ele está quase como um clube europeu, digamos assim, que não perde jogadores ao fim de uma temporada para outra. Qual que é a sua visão sobre o Sub-23, professor? Cara, eu sou um defensor dos projetos de equipe Sub-23. A gente, talvez, no Brasil, na época, no Internacional, fomos os precursores com essa categoria. Isso foi uma ideia de Fernando Carvalho, um dirigente, gestor que sempre teve olhando muito à frente do mercado e até fiquei bastante frustrado agora no início desse ano, né, em início de março, que o Internacional fechou a sua equipe Sub-23, né, desde 2003 ou 2002 que foi implantada essa equipe. Então foram quase 20 anos, né, e esse ano a gente vê a equipe ser extinguida, a gente fica meio sem entender um pouquinho. Mas eu sou um defensor das equipes Sub-23, mas de uma forma um pouco distinta do que muita gente faz. Eu acho que a equipe Sub-23 ela não pode ser o depósito de jogadores que não servem para a equipe principal. Ela não pode ser um balcão de negócios. Ela tem que ser por meritocracia estar ali. Acho que ela não tem que ser vista como uma equipe de competição, e sim como uma equipe de suporte ao departamento profissional. Tem que competir para não perder
o vínculo com o estado competitivo que o atleta precisa estar, e também vejo que para ela dar certo nós precisamos ter uma redução de elenco muito considerável. Eu acho que não tem que trabalhar com 25, 26 jogadores. Eu acho que a ideia é que a gente consiga trabalhar aí com 18, 16, talvez no máximo 20, incluindo os goleiros, para a gente poder fazer de fato um aperfeiçoamento de cunho individual, ou seja, eu vou fazer o polimento daquilo que o Carlos necessita para que eu tenha mais chance dele apresentar um bom rendimento na equipe principal quando ele for colocado. Seria uma espécie não, é uma equipe de transição ao profissional. Exatamente, é a última etapa, é tentar diminuir o impacto que tinha do sub-20 para a equipe principal. É ter o sub-23 nesse meio, até porque, aquilo que a gente falou, muitas vezes termina a idade de 20 anos, você tem um grande jogador nas suas mãos, mas efetivamente o posto que ele ocupa, por exemplo, vamos usar uma posição aleatória, o lateral direito, você tem na equipe principal 2 laterais direitos que são espetaculares. Um é da seleção e o outro é top. Esse jogador vai ser feito o quê se ele já passou a idade de 20 anos? É importante, então, ter o tempo para ele continuar o processo de desenvolvimento, continuar em busca desse próximo passo da equipe principal, para até o momento em que um desses jogadores da equipe principal ou saia para uma outra negociação, ou daqui a pouco aconteça uma lesão, coisa que a gente nunca espera que a subida seja dessa forma, que daí é sem planejamento, mas essa etapa ela serve também para isso. Outro ponto de alicerce das equipes B ou das equipes sub-23 é poder observar o mercado de jogadores que tem nos campeonatos estaduais, aí, pelo menos 12 estaduais que a gente sabe que tem um bom nível, e poder ir lá e daqui a um pouco garimpar um jogador de 21 anos que tem toda uma história num outro clube grande, teve passagens por uma boa formação, que a gente sabe que a chance de a camisa pesar é menor, porque já teve vestindo uma camisa de um grande clube, e daqui a pouco você trazer ele por um valor muito menor do que seria se fosse negociado com a equipe principal. Sábado nós tivemos aqui, em uma das nossas lives, o Rubem Júnior, atleta do Corinthians, né? Campeão com o Palmeiras, atleta de Vasco, atleta de diversas equipes, Porto, né? E aí ele conta uma história de que ele começou no Palmeiras, ele fez um treino, mas infelizmente ele não conseguiu ficar, foi emprestado a uma equipe, foi para o Guarani, performou no Guarani para depois voltar, né? Isso também acontece, né, professor? Porque quando você não tem equipe sub-23, você acaba... o funil é muito, muito estreito. Do sub-20, se você tem ali 26, né, professor? A gente estava trabalhando com o número de 26 atletas. Não dá para subir com os 26 atletas para o profissional. Mas, às vezes, você tem atletas ali que poderiam ser emprestados, performar em outra equipe para depois voltar, né? Isso, hoje eu dei uma entrevista para um repórter aqui em São Paulo também falando sobre isso. Eu acho que, assim, ter a equipe sub-23, ela não impede que você faça esse tipo de negociação. Nós não podemos trabalhar com radicalismo nesse momento. Nós temos que entender que existe uma etapa maior e que pode se auxiliar nesse processo de finalização de preparação, de formação, mas também a gente precisa entender que muitas vezes, se a gente observar que ele sair e tem realmente perspectiva de poder performar num clube para jogar um campeonato estadual de nível profissional, talvez em alguns momentos essa seja uma melhor alternativa. Agora a gente precisa ter clareza de que realmente esse é o melhor caminho. Não pode ser porque o empresário quer ou porque o jogador quer. A gente precisa enquanto instituição, defender os objetivos do clube. Legal, muito legal. Pessoal, acabou que sem querer eu apertei aqui, veio uma mensagem aqui no seu rosto aqui, mas eu acho que ela é interessante também, ela cabe no contexto base. Né? Eu acho que é importante que ela cabe no contexto base. Adaptação dos campos para as categorias inferiores, sub-11, sub-10. Como é que você pensa? Qual é o seu pensamento sobre isso? A gente foi lá em cima, sou extremamente... Não, mas eu sou extremamente a favor disso, Carlos, porque o processo de formação desses jogadores menores, o que a gente precisa? Por que o futebol de campo se cerca tanto de jogadores do futsal? Porque nós estamos falando de uma quadra de 20 por 40, como medida oficial, é claro que tem menores, inclusive, onde a chance dele estar em contato com a bola e se relacionar com seus companheiros é muito mais fácil. Então, quando a gente diminui o campo no futebol sub-11, sub-10, sub-9, sub-7, sub-12 até,
eu estou oportunizando em que o nível, primeiro ponto, o nível de ter contato com a bola e com seus companheiros aumente, que é isso que a gente quer. A gente quer o desenvolvimento técnico máximo nessa faixa etária. O segundo ponto é que eu vou dar a oportunidade dele trabalhar numa relação muito mais próxima da força que ele tem e da técnica que ele tem para aquele momento. Porque o campo daquele tamanho é injusto. É injusto com os meninos e é injusto principalmente com o goleiro quando a gente vê o tamanho da trave. É outra coisa que eu acho que deveria ser revisto, sabe? Então são alguns detalhes. Eu acho que essas mudanças elas começaram aqui por São Paulo, eu acho. Foi muito discutido pela Paulista, pela Federação Paulista tem escutado demais o que os clubes têm falado. A gente fez muitas reuniões tentando encontrar fórmulas para tornar a competição como uma etapa do processo de desenvolvimento. E aí a diminuição dos campos realmente ela é muito, muito verdadeira quando a gente fala disso. Acho que auxilia demais e sou totalmente a favor. Completando um pouco mais sobre isso, o Alex que foi ídolo de várias torcidas aí no país, e para mim um dos grandes craques que esse Brasil produziu, ele disse sobre as idades, né? Que o filho dele, por exemplo, ele espera que o filho dele continue no futsal, hoje futsal, na minha época futebol de salão, até o sub-11, sub-12, para que depois ele passe para a categoria, para o futebol de campo. Muito em função disso, né, professor? Alex que jogou no Cruzeiro, Seleção Brasileira, Isso. Coritiba. Isso. Alex Cabeça, grande craque, cara. Bati muita palma para ele da arquibancada, velho. Eu acho que ele tem razão, mas assim, eu acho que tem clubes, por exemplo, o Corinthians hoje tem o trabalho de futsal e futebol de campo muito próximos um do outro. Muitas vezes os jogadores jogam as duas modalidades. Nós temos inclusive um dos nossos treinadores, o Carlinhos, que é o treinador do Sub-13, ele é treinador também do futsal. Então, ele consegue equacionar um problema que a gente sempre enxergava como o excesso de treinamento. Sai do campo de tarde para ir treinar futsal de noite e para jogar no sábado no campo, no domingo no futsal ou vice-versa. Então, se consegue gerenciar um pouco melhor. Eu sei que o Vasco também tem feito essa integração, o professor Próximo Paoli já tinha me falado, sei que o Fluminense faz muito bem essa integração. Muitos clubes que têm essa possibilidade, eu acho que podem fazer esse processo em conjunto. Eu não vejo, ou não tenho ainda consciência se é prejudicial estar só no futsal para depois fazer a transição para o futebol de campo, se é prejudicial só fazer o campo e aí vai deixar de trabalhar outras habilidades que o futsal poderia trazer para ele. Mas eu acho que hoje a gente tem muito mais requisitos científicos, pedagógicos, para poder fazer com que essas duas categorias andem junto, pelo menos até o sub-13, talvez até o sub-14, para poder realmente apanhar, dar um pouquinho mais de suporte a essa competição. Mas tem que ter um cuidado muito grande com o excesso de treinamento e o excesso de exigência competitiva. Isso é um ponto que a gente no Corinthians tem tido um cuidado muito grande e acho que todo clube deve ter. E é só para contextualizar, porque foi numa conversa com o Alex, que eu vi uma live do Alex, em que ele fala que ele fez esse processo durante muito tempo no Curitiba, em que ele jogava tanto no ABB quanto no Curitiba. E chegou um determinado momento que ele já tinha, inclusive, estreado no profissional do Curitiba, e que o Curitiba virou para ele e falou: agora não dá mais para você jogar futsal, porque você está jogando nas duas e nós precisamos de você aqui no profissional. E aí foi um processo natural dele de acontecer, né? É bacana isso, porque a gente fala um pouquinho, e até desmistificando um pouco daquilo que se dizia, né, pelos mais antigos, de que a nova geração de treinadores só pensava em campo reduzido e coisa que vale. E na realidade o intuito dessa modulação que a gente cria no treino, como metodologia, pedagogia do treino, ela é buscando potencializar algo a ser desenvolvido. Não se diminui o tamanho do campo por diminuir, se diminuir com efetivo busca de um conteúdo. Então, se eu diminuo, a chance de eu proporcionar maior toque, maior contato, maior relação com a bola aqui nessas fases, do sub-9 ao sub-12, pelo menos, são extremamente importantes, eu tô ampliando a possibilidade de trabalhar esse conteúdo.
Então serve até como um alerta para aquilo que se dizia, se faz tão pequeno, se perdeu a noção do 11 contra 11, ou se perdeu a ideia do coletivo. Não se perdeu. Tudo tem a sua etapa e o seu momento. Basta você estar sabendo o porquê que você está fazendo isso. Pessoal, eu vi mais uma pergunta aqui que eu achei interessante, que tem até a ver com essas categorias e um pouco mais. Atletas que trabalham em diferentes posições do campo até definir realmente aonde ele vai jogar. Como é que você vê isso? Cara, eu fico feliz quando eu vejo pergunta desse jeito, porque está muito de acordo com aquilo que eu penso sobre o futebol. Eu acho que a gente tem que especializar e definir uma posição do atleta a partir do talvez sub-16, eu não sei se o sub-15 ainda, eu acho que poderia ter uma variabilidade, mas ainda não digo nem definir exclusivamente, mas eu acho fundamental que até o sub-15 esse jogador tenha a oportunidade de passar por várias posições. Nós não temos como determinar que um menino de 12 anos seja daquela posição função até o final da sua carreira. Muitas vezes a gente está aí sendo a restrição dele continuar evoluindo. Eu boto um menino na lateral, porque eu tenho que escolher posições no início. Com 10 anos ninguém sabe o que vai ser, mas eu boto ele na lateral e a partir daí ele tem um bom desempenho e vai bem na lateral, eu vou deixando ele na lateral. E eu nunca experimentei ele como um volante, eu nunca experimentei ele como um meia, ou como um atacante, ou como um zagueiro, dependendo da biotipia. E eu vejo que, então, dentro do nosso projeto Corinthians, a gente tem esse critério de poder dar a oportunidade dele migrar por 3 ou mais funções dentro do campo, dentro do processo de desenvolvimento. É claro que eu não vou botar um cara que não tem as características técnicas e táticas para jogar no meio, que joga na lateral para jogar no meio. Ou seja, eu consigo num jogo de 3 contra 3, de 4 contra 4, perceber que quando ele recebe bolas de costas, ele se sente confortável. Eu não preciso dizer para ele que ele está indo jogar como volante num jogo formal de 11 contra 11 para perceber essas características. Eu posso dar liberdade para ele nesses pequenos jogos de que ele ande pelo meio. E eu vou perceber que quando ele recebe a bola de costas, ele tem um giro muito qualificado, ou ele não tem essa condição, ele não tem essa habilidade visual, espacial, e consequentemente isso vai me dando respostas para onde colocar ele. Então, mais uma vez, a importância dos jogos reduzidos para que a gente possa realmente ter a certeza que a gente está oportunizando todos de passar por essas situações. Muito legal. Está chegando nos últimos minutos aqui, mas eu não gostaria de finalizar sem antes te perguntar também sobre um complemento dessa pergunta, que é a ambidestria. Usar o atleta em posições diferentes. Qual é o seu pensamento sobre isso? Olha, nós temos no Brasil uma cultura do futebol de improviso, do futebol de rua, do futebol em que a bola ela é o elemento que traz prazer ao jogo. E em um determinado momento, acho que de uns anos para trás, a gente acabou perdendo um pouco dessa essência, enxergando muito o futebol europeu e querendo tornar os nossos jogadores ao modelo europeu. Ela tem sim, nós temos que estar olhando, eu acho que são 3 grandes pilares. É a cultura do clube que você está, a cultura da região, que reflete a cultura do futebol brasileiro, e efetivamente as demandas do futebol moderno. Esses 3 pilares são os balizadores de cada clube tem para se formar o seu atleta. E quando a gente fala do futebol brasileiro, é um futebol muito tecnicista, futebol em que os fundamentos eram muito trabalhados, muito claros, muito aperfeiçoados. O professor Parreira disse em 2001 para mim uma vez que o futebol vai evoluir, o futebol vai se tornar um jogo muito mais rápido, muito mais veloz, muito mais intenso, mas ele vai continuar sendo decidido numa grande ação técnica, seja ela positiva ou negativa, uma grande falha ou um grande acerto técnico. Então, nós não podemos deixar para lá, não. Nós precisamos resgatar esse futebol com uma técnica sólida, e a ambidestria está junto disso. Mas não é só o jogador chutar com a perna direita e com a perna esquerda. É ele conduzir com a perna direita e a perna esquerda. É ele passar com a perna direita e a perna esquerda. É ele girar para ambos os lados. É ele receber uma bola da direita e conseguir para a esquerda com a mesma naturalidade quando ele se receber da esquerda e ir para a direita. São muitos recursos. Não é só, quando se fala muitas vezes em ambidestria, se reduz demais o pensamento pensando apenas na hora da finalização. E não, tem muito mais recursos de ambidestria. É receber de direita, é receber de esquerda, é passar de direita, é passar de esquerda, é girar para a direita, é girar para a esquerda, é receber de um lado e levar para o outro, do outro levar para o lado oposto.
Então, eu acho que esse esquecimento que a gente deu muitas vezes a essa área mais tecnicista acabou deixando um pouco de lado a cultura do futebol brasileiro. Só para a gente finalizar, porque é importante que a gente fale sobre membresia funcional, né, pessoal? Acho que esse é o termo. Exatamente, é em prol de solucionar os problemas do jogo, é aumentar os recursos e as possibilidades desse atleta. Acho que é mais ou menos, você usou um termo muito bem aplicado, que é ambidestria funcional, ou seja, ter versatilidade na qualificação dos movimentos. Professor, te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo. Sou realmente fã do seu trabalho, mais fã agora o conhecendo, né? E sabendo que tem gente boa trabalhando pela evolução do futebol brasileiro. Carlos, eu que tenho que agradecer o teu convite, cara, te parabenizar, você, o teu portal aí, porque é aquilo que a gente falou, a gente sabe o quanto se trabalha muitas vezes no modo off ligado, né, sem ninguém muitas vezes observar, só na hora que você acaba tendo uma exposição, muitas vezes julgam por aquele único momento, e eu acho que todo profissional que trabalha na base, nas minhas palavras, estaria também te agradecendo por esse teu trabalho feito em prol de divulgar o trabalho feito na base, de divulgar o trabalho feito na busca por um futebol melhor. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos aí que estiveram com a gente, e Carlão, sucesso aí nesse teu portal e que a gente continue trocando informações e figurinhas aí ao longo da nossa carreira. Muito obrigado, um grande abraço aos seguidores, muito obrigado pela presença de todos. Até!